Opa, aqui é o Dré e tô aqui com história completa Sendokai Champions do Hora da História. Recentemente eu fiz o react de uma música do Iron Master, né? E vocês gostaram muito. E falaram pra eu ver a história e tal. E eu queria ver um vídeo que falasse mais sobre isso, né? Então, bora ver aqui esse vídeo contando a história completa desse desenho. Sendokai Champions é um desenho que, apesar de não E obviamente eu vou comentar em cima as coisas que eu achar interessante. Então esse vídeo de 38 minutos vai virar provavelmente um vídeo de 50 ou alguma coisa assim. Então, espero que vocês não fiquem entediados comigo falando pra cacete, né? ter feito tanto sucesso lá fora, na Europa e Estados Unidos, acabou dando bem certo aqui no Brasil e na América Latina. E o que ajudou, claro, foi o fato dele ser sobre futebol e uma época de Copa aqui no Brasil. Porém, não é só isso. Foi na época de Copa que ele saiu. Porque, mano, assim, eu nunca vi Sendokai Shameless, eu nunca vi ninguém falando sobre esse desenho, tá ligado? Eu, na verdade, descobri que esse desenho existia quando lançou, supostamente, a terceira temporada. E aí as pessoas comentaram sobre, eu fui ver sobre, e era um bagulho de futebol. Mas eu nunca vi nada sobre esse desenho. E eu não sei onde é que ele passava. Se era... Porque, por exemplo, Super 11 passava na Rede TV e foi onde eu consumi Super 11 e virou meu anime favorito da minha vida, né? Mas Sendokai Champions, eu não faço ideia. Eu chutaria que ele passaria ali numa TV Cultura, porque a TV Cultura tinha desenhos nesse estilo, tá ligado? E esses desenhos mais diferentes, né? O futebol é apenas um detalhe do desenho, contendo uma história muito complexa, cheia de dimensões, seres, história e desenvolvimento de personagens incríveis. Então, se você achava que esse desenho era apenas uma coisa da sua cabeça quando você era Mas criança, os designs são muito engraçados, vamos celebrar tá? juntos toda a sua história. Para isso, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias, e deixe nos comentários qual é o seu personagem e poder favorito. Com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Campeões do Sendokai. Campeões E a nossa do história Sendokai. começa com a criação do multiverso pelos deuses do Sen. Uma soma de infinitas Caralho, dimensões multiverso! Isso aqui vai ser mais louco do que eu esperava, velho. que coexistem em perfeita harmonia graças ao poder vital desses deuses conhecido como Nossa, o design é Sen. bem E bacana, para afirmar esse equilíbrio, eles também acabam criando duas deusas que representam basicamente o Yin e Yang. Cronan Sun sendo a deusa do bem e Cronan Yat sendo a deusa do mal. Assim, o tempo passaria. Muito dois legal, reis chamados muito legal. Eu comentei isso na música do Iron Master. Eu acho isso extremamente legal, tá ligado? O fato de que a deusa do mal, né, é branca, né? E a deusa do bem é preta. Porque, como eu comentei na música do Iron Master, a cor preta e a cor branca, mitologicamente falando, nesses conceitos de fantasia, é sempre associada a preto é do mal, tanto a magia negra e pá, e branco sendo do bem, a magia branca, a magia de luz, que é sempre uma coisa geralmente associada a ser algo bom. Então só essa pequena característica das deusas do bem ter a cor preta e a deusa do mal ter a cor branca, pra mim já faz a história ser muito extremamente genial, tá ligado? Yat sendo a deusa do mal. Assim, o tempo passaria, dois reis chamados Nustrad e Sestrad começaram uma Nustrad e terrível Sestrad. guerra que duraria por séculos. E essa guerra tomou uma proporção tão gigantesca que causou a destruição da dimensão onde eles viviam. Meu Vendo Deus! finalmente que a guerra entre eles não levariam a lugar nenhum, eles aceitam um tratado de paz. Acho engraçado porque eu tenho uma história que tinha esse mesmo plot de duas divindades que destroem o próprio universo. Acabou que essa história mudou muito, né? Do que ela era no começo, quando eu pensei nela, para o que ela é hoje em dia. Mas tinha esse mesmo plot e eu acho muito louco que esse desenho de futebol mágico tem toda uma mitologia complexa, velho. Caralho, eu nunca ia pensar que ia ter uma mitologia complexa tão vasta assim que vai até do começo do universo, pô.
onde Caralho! guardariam todas Tá as suas muito interessante. poderosas armas em caixas que seria extremamente difícil achar e quase impossível de abrir. A destruição foi tão Caixa de Pandora? impactante que eles decidiram criar uma nova forma de batalha em que essa destruição não fosse possível novamente. E assim O futebol? nasceu Sendokai, um desafio muito parecido com o futebol, sendo o Sen a energia que devia ser controlada, Do sendo E o o Kai fruto é que a- nasce da árvore de Sen, sendo usado como a bola desse desafio, e Kai sendo basicamente o ato de marcar um ponto, assim como fazer um gol. E o primeiro Do? O Sen é a energia primordial e o Kai é o ato, né? O ato final que leva ao gol. O que o Do ele é, velho? O que representa? O Do é só uma junção mesmo? Tipo assim, não tem significado Do dentro da história. Ele só é pra juntar o Sen do Kai e aí tem o Do no meio. É isso? Muito interessante. grande torneio de Sendokai aconteceu em um planeta chamado Masara. Acontece que o planeta passava por um grande caos pela morte da sua sacerdotisa, e dessa forma um guerreiro propõe que eles façam um torneio Sendokai, onde o ganhador se tornaria o novo rei e deveria restabelecer a paz para o seu povo. Porém, quem Caralho, acaba ganhando que esse lore, torneio viado. tem uma visão de justiça um pouco extremista. E este era o grande Zorn, que acabou escravizando Isso sempre dá ruim, velho. Tipo, nossa, isso. Geralmente nessas histórias sempre vai ter um vilão assim e isso sempre dá merda, velho. todas as tribos sob a ideia do seu mundo só 2 justo. minutos. Algo que ele 3, queria né? expandir para todas as dimensões possíveis, invadindo e conquistando milhares e milhares de mundos, extraindo toda a energia sem deles e assim criando um poderoso e gigantesco império. Olha Ele mesmo os foi Viltrumitas aí, né? Olha os Viltrumitas aí, ó. quem continuou a tradição do Olha o grande Vilgax aí, torneio ó. Sendokai, porém, claro, com os seus objetivos próprios, tendo a dinâmica da Olha o Darth seguinte Vader forma. aí, ó. O torneio começa com 16 dimensões Inclusive, ele deve ser muito, muito, muito inspirado em Darth Vader, né? Porque eu queria comentar isso antes, mas eu acabei não comentando. Tipo, tem vários desses designs que parecem muito criaturas de Star Wars. E é um bagulho meio galáctico, tem robôs, tem um grande vilão que quer dominar o universo, tem naves fodásticas. Então deve ter uma inspiração muito grande em Star Wars, né? Edição do grande torneio Sendokai, Tirando essa porém, parte do claro, futebol, com os né? seus objetivos próprios, tendo a dinâmica da seguinte forma. O torneio começa com 16 dimensões participantes divididas em 4 grupos, onde apenas 2 de cada grupo que fizerem O mais torneio do pontos poder? se classifica para a próxima etapa, que É o torneio será do poder o pra caralho. mata-mata. Velho. É um Concluindo torneio com do a poder pra caralho, né, velho? É um torneio do poder futebol. Nossa. É um torneio do poder de futebol, velho. vitória de apenas uma equipe que por fim terá a possibilidade de enfrentar o grande Zorn. E se eles conseguirem Caralho, derrotá-lo, que a sua foda! dimensão será poupada. Porém, isso nunca aconteceu. E Zorn sempre invadiu e escravizou Filha da todos puta, né, eles. velho? E agora, sabendo disso, vamos para a dimensão Wadan, onde Tampo e Kento vivem sozinhos desde que se lembram. Nossa, eles são porque feios, seus tá? pais foram assassinados por bandidos que invadiram a sua são aldeia. feinhos, E eles tá? gostavam muito de Sendokai, ganhando a vida fazendo pequenas apresentações e participando de Aí, ó. torneios. Esse personagem aqui, que eu não faço ideia de quem seja, E foi assim que eles ela tem um fazendo design muito pequenas parecido com... apresentações e participando Lembra alguns bichos de Star Wars, tá ligado? Tipo, lembra muito bichos, sei lá, figurantes de Star Wars. Então, mano, 100% isso aqui tem uma inspiração muito forte em Star Wars, tá ligado? de torneios. E foi assim que eles acabaram conhecendo a Lalith, uma feiticeira também Lalith. mestre em Sendokai, e juntos, pela Aí, ó. iminência da invasão Nossa, Zorn, ele é mó eles decidem legal começar o a design treinar dela, velho. arduamente para defender a sua dimensão. E nesse tempo, a Lalith e o Tampo começam a se envolver romanticamente. Eles conseguiram evoluir muito graças à liderança do Tampo, porém, nessa história, o Kento acabou ficando um pouco Só pra eu ter certeza, esse aqui é o Tampo e esse aqui é o Kento? Ou ao contrário? Eu não sei. Obviamente vocês não vão me responder, mas eu acho que esse aqui é o Kento e esse aqui é o Tampo, né? Eu acho.
ofuscado. Afinal, ele já não tinha muita confiança e o Tampo não levava tão a sério as suas sugestões e ideias. Essa arrogância fez com que, aos poucos, ele ficasse cada vez mais ressentido e machucado com a relação entre eles. E assim, quando finalmente chega o torneio Sendokai, eles são escolhidos para representar o Adan, e com todo o seu treino eles conseguem passar pelas fases de grupo, também pelo mata-mata, e quando finalmente enfrentam o Zorn, eles têm uma grande disputa, só que no final eles são derrotados. Porém, ao ver o grande potencial que eles tinham, o grande Zorn acaba dando a opção de perdoá-los caso eles se juntem e sirvam o Império. E o Kent vai entrar, não. Iriam ser mandados para o Vórtice, uma dimensão de caos onde ninguém nunca voltou de lá. E nesse momento, o Kento, por todas as mágoas e ressentimentos do seu irmão, mostra o seu lado mais rebelde e aceita ir com o Zorn. A Lilith também questiona que essa seria a única maneira deles ficarem juntos, e que talvez ela conseguiria... Assim, o louco que já tem tipo 5 minutos de vídeo e ainda nem chegou nas crianças. Isso aí é tudo o começo da lore mesmo, né? Eu não sei se isso aqui, tipo, aparece antes das crianças, ou se as crianças aparecem, isso aqui é tipo uma história que aparece depois na história. Mas louco, né? Tipo, caralho. Mudar o sistema desse império por dentro, também aceitando a sua proposta. E ao fim, o Tampo foi o único que teve... Então eu acertei mesmo. O Kento é o cara com o design, o olho cinza, né? a coragem de dizer não. Ele não serviria aquele império que causou tanta dor e tantas injustiças. Fugindo imediatamente, ele consegue escapar e chegar até uma nova dimensão chamada Pan, onde conhece uma raça chamada Luz e Lula, o seu único companheiro e mascote por também, muitos viu? e muitos anos. E em todo esse Eles tempo são que ele ficou também, nessa velho. dimensão, ele começa a elaborar um plano para conseguir velho vencer caquético. o Zorn no próximo torneio que ele fará em 10 mil anos. Enquanto isso, o Kento e a Lalith É bastante tempo, em 10 mil anos, mano. Esse bicho aqui... Então, essa raça aqui deve ser, tipo... Muito... Tipo assim, eles duram muito tempo, né? Porque provavelmente ele deve ser o mentor das crianças. Então, tipo... Porra, mano. Aqui ele devia ter o quê? Uns... 3 mil anos? Não sei. se depararam com um sistema do qual eles não conseguiam lutar contra. Em condições de servos, eles foram subindo as suas patentes, até o momento que o sistema já fazia parte deles. E quando, sem muita explicação... Eles são corrompidos pelo sistema, então, tipo assim, eles entraram... Nossa, eu tô pausando a cada 1 minuto, desculpa, gente. Mas, tipo assim, eles entraram pra tentar... Quer dizer, o Kent entrou só porque, sim... A feiticeira, ela entrou pra tentar mudar essa força por dentro, mas a força tem uma espécie de sistema que entra na mente de quem tá dentro, e dentro ali da força, e vai corrompendo pra seguir o que o Zorn quer que essa pessoa siga, né? Caralho! Vilãozão mesmo, ele é um vilão. Ele é um vilão de respeito. Grande Zorn acaba falecendo. Quem assume o seu lugar é o próprio Canto, que agora se denomina como Marechal Zorn, colocando a Lalith como a sua mão direita e continuando o legado de conquistar todo o multiverso. Aí e é a sua foda, próxima invasão seria na dimensão onde habitava a Terra. E aqui é onde chegamos aí finalmente começa. ao início do desenho, onde conhecemos... Então é isso mesmo que eu falei. Essa parte toda que ele contou, ele tá contando de um jeito da cronologia dos acontecimentos, mas não exatamente sobre a forma como o desenho começa, né? Então, tipo, provavelmente esses molequinhos, eles aparecem no primeiro episódio e tudo que ele apresentou até agora acontece provavelmente muito tempo depois, talvez na metade da temporada que isso seja mencionado, né? Interessante. Os nossos 4 protagonistas. O Zack sempre passou por uns perrengues em casa. Por ser um filho não planejado, seus pais não tinham recurso suficiente. Sua mãe sempre... Pelo que eu vi na música do Iron Master, o fator família é muito forte aqui, né? Porque agora já tem o filho que não foi planejado. Tem a outra filha que os pais controlam ela pra caramba. E tem o outro lá que também tem um bagulho de família intenso. Então, tipo... A família deve afetar muito pra eles irem pra esse multiverso, né?
trabalhando muito enquanto seu pai estava sempre em busca de emprego. Então, para esconder essas suas inseguranças, ele sempre quer chamar a atenção e demonstrar que ele pode provar o contrário para qualquer um. O que no final acaba fazendo os outros verem ele de forma patética. Completamente o contrário da Chloe, que é muito tímida, insegura, Nossa, os pais dela são principalmente feios pelo também, fato né? dos seus pais serem 2 advogados que controlam cada milímetro da vida dela. Eles, lógico, queriam que ela vida de merda, seguisse a hein? mesma profissão que eles. Porém, esse nunca foi o sonho dela. O que ela realmente gosta é de arte digital. Já o Kieti cresceu no Nossa, campo mas junto isso é muito revolucionário, porque esse desenho aqui eu acredito que seja tipo, sei lá, mano, de 2015, 2014, e nessa época já tinha uma personagem que queria ser artista digital. Calma, vamos ver. Pausar aqui o React no meio. Sendokai é de que época? Sendokai. É de 2013. Não, isso é loucura. Em 2013 já tinha uma personagem que queria ser artista digital. Porra, mano, isso aqui é muito visionário, cara. Eu achei, quando apareceu aqui, eu achei que ela queria ser bailarina, mas não, ela quer ser artista digital. E isso foi feito em 2013. dela, o que ela realmente gosta é de arte digital. Já o Kieti cresceu no campo junto com os seus Melhor design até agora. Eu acho ele tem uma clara criação de personagem mais gordinho, fofinho. E dos cabelos até agora é o melhor que tem, velho. pais. Até que em certo momento eles mandaram ele pra viver com a sua avó na cidade. E Ele a é um avó é garoto chata. bem preguiçoso, sempre vivendo Não, tá. no seu mundo e gosta de jogar videogame incessantemente. E por último, a Fancy gosta de futebol desde muito pequena por conta do seu pai. Esporte que eles É o Endo praticavam do desenho? eventualmente. Porém, a relação dela com a sua mãe nunca foi tão boa assim. Aí, ó. Afinal, ela queria empurrar uma aparência feminina pra ela, algo que ela não se sentia. Cara, ela tem um design muito legal, eu adorei. Minha favorita até agora. Eu espero que ela não seja extremamente insuportável. Mas não é, né? Porque já tem o Zack, que é o insuportável, né? Que provavelmente ele vai ter um desenvolvimento, vai ficar mais maduro e tal. Ela, por enquanto, é a minha favorita em todos os quesitos. Ela tem um design mais legal. Ela tem essa característica mais masculinizada, né? Ser uma menina mais... Não quer se vestir igual a menininha. É uma menininha, né? Que é o que a mãe dela quer que ela faça. E ela gosta de futebol. Então, pra mim, ela já é a melhor personagem do desenho. Tinha vontade e sempre discutiam. E tudo fica ainda pior quando seu pai acaba falecendo, a tornando muito mais negativa, agressiva e prepotente. Devido a isso, Ela é o os quatro Someoka, acabariam velho. sendo os mais problemáticos e excluídos da sua escola. E é nessas suas diferenças que eles acabam construindo a sua amizade. Até que um dia, quando eles Amizade baseada em family issues. É isso aí, pô. Gente como a gente. tem a oportunidade de jogar futebol junto com as outras crianças, apesar de querer muito fazer aquilo e mostrar que eles poderiam ganhar, Nossa a atitude senhora. do Zack, a timidez da Chloe, os limites físicos da Fancy e a preguiça do Kiet fazem com que eles percam e desistam, se convencendo de Quatro que cavaleiros aquilo do Apocalipse. realmente não era pra eles. E justo nesse momento, quando eles vão pro seu lugar de sempre, uma montanha, do céu acaba Mano, a Chloe parece muito... Não tem o jogo da... Caralho, qual o nome daquele jogo da menina que é lésbica e que vai voltando no tempo, mano? Mano, ela é exatamente igual. E justo nesse momento, quando eles vão pro seu lugar de Mano, ela é exata... Quer dizer, não é exatamente igual, mas tem uma personagem que é extremamente parecida, eu acho, velho. E o nome dela também é Chloe, se eu não me engano, né? Então... sempre uma montanha, do céu acaba Questionável. caindo um raio misterioso e dentro dele estava 4 braceletes. O Zack acaba tocando em um deles, Digimon fazendo com que eles Frontier fossem aí, ó. presos em seus pulsos. E a Fancy acaba recitando o que estava escrito Sendokai, fazendo com que eles fossem ativados e eles transportados para outra dimensão. Tendo suas Cara, que roupas e uniforme atributos bonito, velho. físicos mudados, eles são recebidos pelo Tampo, que começa os seus Aí, ó. testes em Olha uma que ele virar partida um mestre. Sendokai, mas logo ele perceberia que eles são um desastre pra isso. Eles nem ao menos conseguiam chutar dentro das O cabelo deles muda. Ela não muda, graças a Deus, porque ela tem o melhor cabelo. Se mudar... Mano, se o cabelo dela mudasse pra uma coisa feia, eu ia ficar muito puto. Mas ele tem o cabelo muito mais legal, ele vira um Super Saiyajin. E o cabelo dela fica menos... Ela vira Powder, velho. Ela vira Powder, ele vira o Goku. Ele tem um cabelo muito foda e ela continua com o cabelo muito foda.
sem Rock e marcar um ponto. E aí ele fica todo confuso, afinal os braceletes eram para escolher os mais qualificados daquele universo. Porém o Zack não quer desistir e ser humilhado outra vez, então tenta novamente e acaba falhando, causando um grande desastre. E aí o tempo percebe que a virtude deles é a força de vontade, ativando seus braceletes e os oficializando como seus aprendizes. A equipe que ficaria conhecida como Senkuns. Ele explica também toda a história do Zorn e que eles deveriam lutar para proteger o seu mundo e o seu universo de sua invasão. Então, depois explicando todas as regras do Sendokai, finalmente inicia o seu treinamento. E como primeira missão, ele os envia até uma dimensão que foi conquistada pelo Zorn, para eles verem de perto o que pode acontecer com os... Caralho, que pesado! Tipo assim, são crianças de 13 anos, irmão. É você envia eles pra uma terra que é basicamente uma terra de escravos, né? Tipo, pra eles verem o quão desgraçado é o vilão, né? Pra eles ficarem com raiva e quererem realmente lutar contra ele. Mano, parece os bichos de vida de inseto. É? Parece pra caralho, igualzinho o design deles, na verdade, velho. Seu mundo, com um povo escravizado, todo o Sen retirado do planeta, o deixando apenas um grande deserto. E ainda por cima são atacados pelas baratas gigantes que se alimentam deles. Então, para derrotá-las, eles têm que aprender a controlar os seus ataques com o Do, conseguindo fazer isso e derrotar... Aí, ó, o Do, ele é a manipulação dos poderes. Então o Sen é a energia vital, o Kai é o ato de fazer o gol, pelo que eu entendi, e o Do é eles utilizando as habilidades e os poderes. Caralho, até isso tem, mano. Não é tipo, o Do não é só uma junção das palavras. Ele tem um significado, isso é muito legal. Derrotando as baratas. Então, como recompensa, eles acabam ganhando melhoramentos para suas armaduras. Então, para conseguirem controlar esse seu novo poder, o Tampo dá uma de Mestre Miyagi, fazendo eles cumprirem tarefas cotidianas que pareciam ser o seu trabalho enquanto ele descansava. E eles ficam muito irritados, como se espera, mas no final... Isso tem em quase todo anime de esporte antigo, né, velho? Quase todo. Tipo, o treinador, que é um treinador que não é um técnico, né? Ele não é realmente um treinador, né? Como deveria ser. Ele faz os jogadores fazerem coisas aleatórias só pra eles ficarem melhores, né? Tem isso... Mano, tem isso em muito anime de esporte, tá ligado? Muito anime de esporte. Tipo... Essa é uma característica muito... Isso acontece, por exemplo, em Karate Kid, né? Que não é Karate, é Kung Fu, mas enfim. O tira casaco, bota casaco e bota fazer um monte de coisa aleatória pra eles treinarem coisas que nem eles sabem como eles treinariam se não fosse ele mandando eles fazerem coisas aleatórias, que não são aleatórias, mas pra eles parecem aleatórias, né? Eram todas atividades que realmente os ajudariam. Então o Tampo começaria a perceber todos os traumas e dificuldades pessoais de cada um deles, né? Os levando em missões exclusivas para trabalhar isso e também despertar o poder das suas armaduras. E a primeira que passa por isso é a Chloe, que é levada até a dimensão Maobi, que está sendo atacada pelos ocultos. Caralho, tem arco de desenvolvimento de personagem solo. Meu Deus, isso é muito legal. Classe de Zorns que podem ficar invisíveis. E para derrotá-los, ela deveria controlar o poder da sua armadura, a visão Yao Sen, que permitiria vê-los por meio do seu Sen e também prever os seus movimentos. Só que para isso, ela também acaba usando a sua própria imaginação, conseguindo assim libertar os Maobis e também a sua insegurança de usar a sua imaginação e ser ela mesma. E o próximo a despertar o seu poder Foda, caralho, que foda, mano. Então, tipo, ela tem... A imaginação dela que é muito fértil, muito... né, ela consegue... Muito criativa. Ela usa isso pra também ajudar nos próprios poderes, né? Caralho, que legal. É o Zack, que estava mal relembrando as relações com os seus pais. Fogo, né? Então o Tampo decide levá-lo em uma missão na dimensão Kairu, local que já tá bem destruído e que um equipamento gigantesco conhecido como Cenodonte estava para destruir o seu último container de energia e assim acabar com todo o Sen daquele planeta. Então o Tampo pede para que ele desperte o poder da sua armadura, o disparo 7 Sen, que é capaz de acertar um alvo mesmo
mesmo em movimento, porém Uzaki falha inúmeras vezes. Então o Tampo explica que as coisas não são sempre como queremos e que devemos nos adaptar a essas situações. Isso faz com que ele entenda as palavras do seu pai quando dizia que a sua mãe não estava presente, mas não era porque ela queria. Se ela pudesse, ela estaria ali junto com os dois sempre. Isso ajuda a finalmente conseguir despertar o seu poder e destruir o Xenodonte. Depois disso, temos a missão de Kiet, que ao demonstrar ser muito preguiçoso, o Tampo decide levar... Nossa, ele tem cara de que vai me irritar, tá? Ele tem cara de que vai me irritar. Todo mundo dando a vida ali pra conseguir fazer os bagulho e o desgraçado dormindo, velho. Missão até a dimensão dos Colops, umas tropeiras que tinham sido invadidas por Zorn e queriam resgatar a sua energia 100 que estava armazenada em um com um revólverzão então, na cara dele, velho. Era despertar o seu poder escudo Koa 100, porém eles seriam surpreendidos por ele é o goleiro, Cascrad, um dos comandantes do Marechal Zorn, que começa a tirar bolas contra o Kiet. Ele, claro, falha algumas vezes e acaba sendo atingido por uma delas, ficando inconsciente e olha a zona mortal aí. Algumas vezes e acaba sendo atingido por uma delas. Me lembrou bastante por causa do triângulo e a bola ser roxa, velho. Ficando inconsciente e conversando com a sua consciência em forma de vó, que fala que ele deve mover o seu traseiro, deixar de ser preguiçoso e começar a ser mais valente. Então quando ele volta, ele finalmente consegue ativar o escudo Koa 100, rebatendo o ataque do Castrad, que acaba destruindo o núcleo, e ainda usa o escudo para proteger ele e seus amigos da explosão. E por fim temos a Face, que quando o Tampo percebe o quanto ela está sofrendo, principalmente pela perda do seu pai, ele decide levá-la até a dimensão de Beltzar, onde o seu rei havia falecido há pouco tempo, e o Marechal Zorn iria se aproveitar dessa situação para mandar a Lilith roubar a energia 100 daquele local, e eles não iriam revidar pelo fato de estarem em luto. Então o Tampo pede para que ela use o poder da sua armadura, a Estrela de Tai 100, para ela proteger a torre enquanto ele convence eles de reagirem. Só que de início ela não estava conseguindo concentrar a sua energia, e o discurso que o Tampo estava fazendo para eles de superação do luto acabou servindo como uma luva para a situação dela também. E assim ela acaba despertando o seu poder e ajudando a defender aquela dimensão. Mas acontece que durante esse tempo, o Sid Modius vem informando o Marechal Zorn sobre tudo o que o Tampo está fazendo e sugere que eles deveriam usar a caixa de Cestrad de suas armas para derrotá-lo. Algo que ele não estava muito de... Isso aí não é o bagulho que se você abrir vai dar merda, irmão. Ele é o vilão, mas ele não é burro, eu acho. Acordo, até o Sid Modius sabotar essa missão em Beltzar, ajudando eles a derrotarem o seu próprio exército para convencer o Zorn de ir atrás da caixa, o que acaba dando certo. E agora que o torneio finalmente estava chegando... Tinha que ser um velho desgraçado, não? Olha a cara de filha da putinha que ele tem, velho. O Tampo tinha preparado a eles o seu último desafio, que era nada mais e nada menos do que vencer ele em um desafio sem Dokai. E sinceramente parecia uma tarefa impossível vencer esse baixinho, porém eles não desistiram em nenhum momento. Com muito trabalho em equipe e uma pequena ajudinha do próprio Tampo, eles por fim conseguem vencê-lo, dando a confiança que eles precisavam para entrar no torneio. Então na noite seguinte o Tampo decide presenteá-los com as suas armaduras Wadan que ele usou há 10 mil anos atrás. Com todos na esperança... Caralho, muito foda, velho. A dele é mais legal porque, né, ele é grande, ele é o defensor. Mas a armadura dele, pra mim, é a mais zica de todas, com esses espinhos e tal. Os outros são armaduras meio... Nhé. Mas a dele é muito foda. De que dessa vez eles vão derrotar o Zorn. E assim finalmente chega o dia do grande torneio. E eles devem focar em passar das fases de grupo, enfrentando primeiramente um grupo de macacos controlados mentalmente, que pareciam ser fáceis, mas dariam bastante trabalho, até eles descobrirem que era apenas tirar o seu controle mental, vencendo assim a sua primeira partida. E depois se enfrentam com os Norbius, que são apenas um ser divididos em vários corpos. E por essa vantagem eles acabam perdendo a sua segunda partida, o que abala bastante eles, mas ainda bem que eles estão na fase de grupos. E a terceira partida é contra isso, né? Porque se eles estivessem nos playoffs, né? Ia dar merda, porque aí eles iam perder, tá fora, irmão.
robôs incansáveis, que dão bastante trabalho para eles, porém aprendendo com a sua derrota anterior, eles trabalham em equipe e conseguem vencê-los, passando da fase de grupos e salvando a Terra da invasão, pelo menos por enquanto. Maluco, Afinal, a bola além de se gigantesca, irmão, preocupar que com o isso? destino de todo o seu mundo, eles recebem as piores notícias possíveis todas de uma vez. Cada um deles, por um motivo diferente, iriam se mudar, e o grupo acabaria ficando dividido, o que afeta bastante eles, porém o Tampo os reúne para um treinamento de meditação com o objetivo deles despertarem a sua energia 100 junto com as novas habilidades da sua armadura. E esse treinamento seria concluído Mas, tipo assim, eles são invocados de um jeito meio místico, né? Um jeito mágico. Então, tipo, mesmo que eles se afastem um do outro, eles ainda podem ser invocados, né, velho? Que não faria assim. Eu acho que seria um bagulho meio Power Ranger Mighty Morphin, tá ligado? Que eles apertam o botão e eles são puxados pra o bagulho. Então, tipo, afeta porque eles são crianças e tal, eles devem voltar. Eu não sei se eles ficam voltando. Eu não sei se o desenho mostra eles voltando pra terra normal deles e tendo cenas cotidianas, ou se só mostra eles treinando com o Tampo, né? Aí eu tenho que ficar devendo. quando eles finalmente aceitam a ruptura do grupo, o que acaba dando ainda mais garra e força de vontade para eles entrarem na fase de eliminação, que começa em uma partida contra os Multimans, que são muito fortes e habilidosos, porém os humanos conseguem vencê-los. E a próxima partida seria um grande desafio, que seria contra Chronon Sun e Chronon Yat. Sim, as deusas... Eles vão lutar contra as deusas do verso? Que isso? Pô, mas elas não... Pô, se eles vencerem as deusas do verso, acabou, pô. Do bem e do mal, que por poderem viajar no tempo já sabiam que elas iriam ganhar deles. Isso se não fosse pelo despertar do poder da armadura da Chloe. A centelha de Nu-Sen permitia que ela viajasse em todos os espaços e tempo, superando o destino que já estava imposto a eles. Porra! E por fim derrotando as deusas, que ficaram aliviadas porque elas sabiam que iriam ganhar, porém também sabiam que iriam perder para o Zorn. Assim o destino teria mais uma chance. O equilíbrio. Por fim, eles deveriam enfrentar os Homens de Lama. Só que o Marechal Zorn, seguindo os conselhos da Lilith, que tinha se encontrado com o Tampo e se desentendeu com ele, decide atacar o seu psicológico, trocando a equipe para eles lutarem contra os Urloks, raça que eles salvaram e agora deveriam derrotar, sabendo... Nossa, velho, que desgraçado! Nossa, que desgraçado. Porque a consequência seria a invasão dos Zorns novamente. E apesar da relação de aliados que eles tinham, os Urloks estavam desesperados para conseguir se libertar. Eles vão ganhar, então eles né? chegam até mesmo a trapacear no jogo, mesmo que isso ferisse muito a honra deles. E a Fence acaba... Que é aquele bagulho, né? A honra pode ser ferida, mas a carne e a comida vai chegar na mesa, tá ligado? Então é isso que importa, mano. Refletindo essas atitudes da sua experiência com a sua mãe, e entende o porquê eles estão fazendo isso, o que acaba dando motivação para ela libertar a sua habilidade, o Tornado Gotensen, e derrotar os Urloks, indo finalmente para as lutas contra os comandantes. Tristeza, e o primeiro seria... É aquela sensação de que eu venci, mas eu não venci, tá ligado? O Caskrad, que finalmente revela sua verdadeira identidade, sendo a versão maligna alternativa do Zack, junto com o resto das versões malignas dos protagonistas. O que seria uma batalha muito dura, porque eles estão lutando contra eles mesmos, porém sem piedade nenhuma. E nessa difícil batalha, o Kiet acaba despertando a sua habilidade Onda Gel 100, que desequilibra o poder do Caskrad, conseguindo assim vencê-los. E eles são mandados para o Vórtice pelos Zorn sem É que ele não falou o que faz a habilidade exatamente. E agora a última batalha antes deles... Porque, tipo, as outras habilidades, tipo, manipular o tempo... Tipo, cada habilidade, obviamente, tinha uma importância pra partida, mas, tipo assim, elas podem ser usadas em outra situação. O que a habilidade do cara verde faz, tirando essa situação específica? Ou ele nunca mais usa essa habilidade? Não entendi pra que ela serve. Se chegarem até o Zorn, eles deveriam enfrentar a Lilith, que todo esse tempo estava tentando convencer o Tampo de desistir dessa ideia. Mas quando finalmente chega a sua batalha, as coisas mudam um pouco. Ela era realmente muito poderosa, podendo criar espectros em um ambiente sem gravidade. Ela estava em muita vantagem contra eles que não tinham marcado nenhum ponto. Tudo parecia estar perdido. Mas porém, em diversos momentos, ela viu a mesma motivação deles na motivação que ela tinha quando lutou com os Woadans. E principalmente, acima de tudo isso, a sua relação com o Tampo, que tinha sido um amor verdadeiro.
verdadeiro. E mesmo depois Nossa, de que tudo, tristeza. depois de 10 mil anos, esse sentimento ainda existia ali. Então ela decide fazer o que devia ter feito há 10 mil anos atrás, se opondo ao Império Zorn e entregando a sua vitória. E claro que o Marechal não iria deixar isso barato, E vai a matar punição dela seria ser mandada para o Vortex. Só que nesse momento acaba aparecendo o Tampo, revelando a verdadeira identidade do Marechal Zorn, que era nada mais e nada menos do que seu próprio irmão, Kento. Ele invoca uma lei onde ele seria obrigado a mandá-lo para o Vortex no lugar da Lilith, provando que mesmo depois de tudo isso, ele jamais deixou de pensar nela. Indo embora e deixando a sua equipe para trás, eles agora teriam que ser mais fortes e unidos do que nunca para enfrentar o Marechal Zorn, o que não seria nada fácil. Afinal, nas suas casas as coisas estavam cada vez pior, os seus pais cada vez mais bravos que eles sempre estavam sumindo, e a mudança de todos estava muito próxima. Mas mesmo assim eles decidem se unir, fugir. É aí que começa... fica próximo de revelar pros pais deles que eles são guerreiros multiversais que jogam futebol mágico contra o ditador do universo. Pô, fica difícil pros pais, né? Pô, como é que você, um pai, ouve que o seu filho tá lutando contra um ditador do universo que pode dizimar galáxias e você fala, tá bom, filho, vai lá. Ir de casa e salvar o mundo. Chegando na dimensão Pan, eles se encontram com a Lilith, que agora tinha um plano para, além de derrotar o Zorn, também destruir todo o seu império e devolver a energia Sen para os mundos. Para isso, eles deveriam ganhar o Sendokai, enquanto ela invadia as estruturas do estádio que ela conhecia muito bem, a fim de explodir tudo no final da partida. E assim, junto com a caixa de Nostrad, eles começam a última batalha. Contra 8 robôs Zorn, eles estavam conseguiram a caixa de desvantagem numérica, não conseguindo fazer nada, até que oportunamente o portal do Vortex abre sozinho e de lá sai o Tampo junto com novos aliados para equilibrar aquele jogo, o que deixa o Zorn furioso usando o poder do protagonismo, né? Como é que o Tampo saiu da dimensão do Vortex, sendo que teoricamente não dava pra sair, né? Aí provavelmente deve explicar mais pra frente, mas é puro protagonismo nesse momento, né? Todas as suas... A cena do filme de Super 11. É 100% a cena do filme de Super 11, meu Deus do céu. Que o tataraneto do Endo chega do futuro e aí traz aliados do futuro, que no caso aqui são só aliados aleatórios, né? Mas, nossa, é igualzinho a cena do filme de Super 11 lá. Contra o Instituto Ogro, velho. Igualzinho. Habilidades. Enquanto isso, a Lalith consegue se infiltrar no estádio, aprisionar-se de Modius e fazer com que ele libere os Urloks, que junto com ela conseguiriam completar a parte do plano. Já o Zack, junto com a Chloe, cria uma conexão incrível durante a partida. Afinal, os dois se amavam. E esse amor foi capaz de conectar os seus poderes e superar o Marechal Zorn na partida, faltando apenas mais um Kai para eles vencerem. Porém, nesse momento, o Marechal acaba usando a caixa de Sestrad, que foi capaz de absorver todos os poderes dos Senkons. E a sua última esperança estava na caixa de Nostrad. Porém, quando eles abrem, não havia nada nela. Isso porque foi tudo uma invenção do Tampo, que explica que a verdadeira motivação foi por tudo que eles passaram, tudo que eles aprenderam. Tampo, mas aí você foge tudo, né, irmão? Como é que você diz que tem uma caixa que tem um poder mágico que pode bater de frente com a outra caixa, e aí você mete... E agora, velho? Eles vão fazer o quê? Porque tem o cara que tem o poder de sugar os poderes dele e ele tem o poder da amizade. Olha só que legal. Superaram durante o seu treinamento, não só fisicamente, de habilidades, mas por tudo. Psicologicamente. O Zorn acha graça de tudo isso, mas eles levam realmente a sério, usando o máximo do seu esforço e trabalho em equipe. Mesmo nas suas formas humanas, eles conseguem superá-lo e fazer o último Kai. Tá, aí já é um protagonismo meio OP, tá ligado? Aí já é meio, assim... Passa o pano porque é um desenho de criança para criança, com um protagonista de 13 anos, mas aí também já é complexo de passar pano, velho. Tipo, porra, o cara é o ser mais poderoso do verso. Atualmente ele é o ditador do universo, que já subjugou uma quantidade infinitamente grande de versos, de dimensões, de multiversos. O cara tirou os poderes deles, e aí agora que ele é o ser mais poderoso, infinitamente maior que eles ganham na forma humana. Aí é difícil de passar pano. Mas vamos continuar.
fim, derrotando o Marechal Zorn, iniciando uma gigantesca explosão de Sen. A Lalith chega com a nave para resgatá-los. Ele vai devolver todo o Sen de todo o não multiverso? deixaria o seu irmão ali para morrer, resgatando ele no último segundo. Assim, eles finalmente regressam para sua casa na Terra, e toda a sua vida dupla e reais motivos de sumirem é revelada para os seus pais, que entendem os verdadeiros heróis que foram... Mano, como é que fica o mental de um pai vendo os filhos chegar com um monte de alienígena falando que eles são guerreiros multiversais que derrotaram um ditador psicopata, velho? Do espaço, velho. Como é que fica? Não sei como é que fica. Os filhos nesses tempos entendem que eles não deveriam ser o motivo para separá-los. Eles finalmente poderiam continuar juntos. Com as coisas ficando muito felizes para todos eles, mas principalmente para Chloe e pro Zack. E assim acabamos a primeira temporada. E as coisas ficariam muito bem e em paz durante um tempo, até que a Cronan Sun chega para o Tampo e a Lalith avisando que agora o Cidmodius tinha a caixa de Sestrad e planeja algo terrível junto com a sua irmã Cronan Yet. E assim começamos a segunda temporada com a adição de um novo personagem, o Lon, que por se aproximar da Chloe acaba... Que é o emo, que é rival do Zack. Putz, eu já peguei spoiler dele, velho. Provocando o Zack, e os dois terminam disputando uma partida de futebol. Porém, ela é interrompida por um monstro desconhecido, e eles acabam sendo salvos pelo Tampo, que explica que aquilo é um Yak, um ser que se transformou em um monstro por ter a sua energia Sen completamente sugada. E agora eles teriam uma nova missão, ganhando novos braceletes da Cronan Sun. O Lon, que por sua bravura também estava incluído nessa. E aquele Yak, quando volta em sua forma normal, revela ser Kido, um Masariano que seria encarregado de guiá-los nessa aventura em seu planeta Masara. E logo quando eles chegam lá, eles se enfrentam com 3 outros Yaks e conseguem transformar um deles de volta. Caraca, mas o design deles é muito legal, velho. Com 3 outros Yaks e conseguem... Olha que design bacana, mano. Tipo, claramente são monstros malignos, tá ligado? E lembra os vilões de Max Steel um pouco, tá ligado? Talvez porque esse desenho é meio... tem uma animação meio estranha, meio 3D, 2D, não sei dizer. Mas lembra um pouco, velho. Caralho, que foda. Transformar um deles de volta, sendo esta a sacerdotisa Danima, que dá o mapa daquele mundo para eles e perceberia que ela deveria treiná-los para poderem enfrentar os Cidmodius, dando a eles as armaduras Ignis, que são capazes de unir as suas energias. E esta seria a força do Osen, da qual o Zack e o Lon tentariam usar, falhariam, mas depois de ganhar um pouco de confiança, principalmente pela Chloe, eles conseguem realizar o ataque que quebra o escudo da Zenrock em apenas um Kai. E nesse meio tempo, o Tampo e a Lalith vão investigar quais são as intenções dos Cidmodius com agora o casalzinho tá junto, aí vai ter o poder do romance duplamente, né? O poder do romance no time e o poder do romance nos técnicos. Aí é foda. E acabam descobrindo que ela é, na verdade, a própria Terra em sua versão primitiva, em um tempo onde o Grande Zorn ainda não existia, então o objetivo dele era sugar o máximo de energia Sen, acabando com os seres inteligentes de Masara e tendo poder suficiente para ele se tornar o Grande Zorn, garantindo que toda a história que a gente já conhece se repita novamente e novamente. Então, voltando para casa, né? Na Terra, as coisas começam a ficar um pouco complicadas entre o Zack e a Chloe, porque o Zack tá todo ocupado cuidando da sua irmãzinha, fazendo um monte de trabalho, e acaba deixando a Chloe de lado, que queria ir no cinema. Isso abre espaço pro... Chloe, você não... Não, Chloe! Pelo amor de Deus, mano. Aí é sacanagem, não dá pra passar pano. O desgraçado tem uma irmã mais nova e você tá putinha porque ele não tá saindo do cinema com você, aí você vai trair ele! Não, aí não dá. Lon ir junto com ela e ainda depois levá-la pra sua casa. Lá eles percebem que eles têm um monte de coisa em comum e ela conhece mais a vida solitária dele. Que apesar de seu pai ser milionário, ele nunca estava presente e o divórcio dele com a sua mãe não foi nada legal. Só que o Zack acaba descobrindo que os dois saíram e fica muito triste com isso. E claro que quando eles se encontram novamente, ele iria tirar satisfação. Porém, eles não tinham tempo pra isso. Afinal, o Cidmodius estava roubando... Caralho, que moto foda! Nossa, essa segunda temporada vai ser muito foda, velho. Pô, olha isso, os bichos muito foda, uma moto meio de Tron, velho.
Caralho. energia 100 de Masara, que estava diretamente ligada com a Danima. Então eles tinham que pará-lo para salvar a vida da sacerdotisa. Se dividindo em Que é uma grupos, planta, né? Zack e Então Lon tem conseguem muito 100 capturar nela. os Sidmódios. Porém, tudo isso foi planejado pela Cronan Yet, que já sabia do futuro e isso iria desestabilizá-los. Pô, isso é roubado. Como é que você vence um vilão que vê o futuro, pô? Entrando na mente Com o dos poder dois, da azulzinha, principalmente do da Zack, Chloe. revelando também que a caixa de Sestrad tinha se fundido com o corpo dele e por isso ele estava tão poderoso, conseguindo escapar, deixando a relação deles ainda mais desestabilizada. Voltando então derrotados com Danima, ela dá missão para eles irem atrás da Pedra Nero, que estaria na posse dos Mestres do Fogo, estátuas gigantescas dentro de um vulcão que desafiam eles em uma partida Sendokai para eles conseguirem a pedra. Então depois de darem tudo de si para conseguir Mas aí é vencer, foda, os velho. Senkuns ainda assim acabam derrotados, porém eles demonstraram seu verdadeiro valor. Isso foi o suficiente para os mestres presenteá-los com a Pedra Nero. foda, Então que voltando com a foda. sacerdotisa, eles Eu já gosto dessa segunda temporada já, porque eles não vencem muito, né? Eles não têm o poder do protagonismo, porque eles estão desconfiando um do outro, eles estão desfalcados, o mestre, a nova mestre deles tá praticamente morrendo, então faz sentido eles perderem bastante e isso é bem legal, velho. Eles não têm, tipo, o protagonismo fazendo eles vencerem só porque sim, porque eles são protagonistas, tá ligado? descobrem que essa pedra não iria salvar a vida dela, mas sim ela usaria para melhorar as suas armaduras, sabendo que com isso eles poderiam salvar inúmeras vidas, mas não a dela. Usando as suas últimas energias 100, ela faz isso e explica de que de alguma forma ela ainda os acompanharia. Afinal, agora ela seria parte de Masara. Porém, a sua morte e as inúmeras transformações nos Yaks fazem com que os habitantes de Masara comecem um grande conflito. Uma guerra entre eles estava muito eminente, até que o próprio Zack decide propor o primeiro grande torneio Sendokai. Ou seja, ele era aquele grande guerreiro misterioso que propôs o torneio Sendokai para eleger o governante de Masara. Só que uma das regras do torneio mano. é que qualquer um, sem discriminação, poderia participar, sendo nativo ou não daquele mundo. Isso serviu, claro, para o próprio Sidmódios entrar no torneio e continuar o seu plano para se tornar o Por causa grande da desgraçada Zorn. deusa Então que vê o agora futuro, a única velho. coisa que restavam a eles era lutar ao máximo para que isso não acontecesse. Mas, tipo, considerando que a outra deusa, a deusa do mal, ela vê o futuro, pra que tá servindo essa desgraçada aqui que vê o passado? Assim, considerando os poderes delas, essa daqui deve ver o passado, né? A outra vê o futuro, essa aqui vê o passado. Pra que ela serve? Tipo, ela tá aqui só porque tem um design legal, né? Porque acredito eu que na temporada ela não esteja sendo muito útil. Ela só tá aqui porque a irmã tá do outro lado, então ela tem que estar aqui. Mas ela não tá servindo pra nada, né? A única coisa que restavam a Acredito eles eu. era lutar ao máximo para que isso não acontecesse. Porém, o Zack se sente extremamente culpado. Ele estava distante da Chloe, brigando muito com o Lon, se sentiu foda. impotente pela morte de Danima e ainda descobre que estava sendo usado pelos Sidmódios para fazer tudo aquilo. Ele fica tão triste e sem confiança para ser o líder Ele do sai seu do grupo time. que decide abandoná-los. Isso, claro, foi um grande choque para todo mundo e uma grande perda. Porém, o Lon acaba assumindo esse seu lugar, dizendo que eles Péssima não ideia. deveriam sentir a partida de alguém que os abandonou. E agora ele seria o líder da equipe. E apesar da equipe aceitar isso, o Tampo e o Kento acabam vendo algo meio estranho no Lon e decidem que eles devem ir atrás do Zack. Porque ele ficou muito feliz com a saída do Zack, né? Tipo, finalmente agora ele tem uma figura de poder, agora ele é o líder e o Zack foi embora, tá ligado? Porque eu já sei o spoiler de que o Emo vai ser o vilão, né? Então. Esse que vagando sem rumo acaba se encontrando com Kido novamente. Eles juntos acabam derrotando dois Yaks que resultariam ser os irmãos do Kido. Se encontrando então com o Foda. rei dos Kiwons, ele propõe formar uma equipe de Sendokai dos irmãos junto com o Zack. E apesar de ele não aceitar isso de início, porque ele não quer saber mais de Sendokai, o Tampo com Kento acabou aparecendo. E depois de uma Com conversa o cheia poder de do- conselhos, ele Com o poder do mestre dos magos, esse cara aqui ele aparece em qualquer lugar que ele quiser, né, velho? Como é que pode, velho? Ele é muito mestre dos magos, né, mano? Ele tem o poder de aparecer onde ele quiser, pô. demonstra que o Kento escravizou inúmeras dimensões. E que mesmo depois de tudo isso, ele se arrependeu e seu irmão acabou o perdoando. Então, seus amigos Ele destruiu um monte de dimensão e escravizou todo mundo. E aí ele só. Ah! Se arrependeu. Putz, de boa então, cara. Considerando toda a lore até agora, esse é um final meio michuruca pro Kent, tá ligado? O Kento, né?
Ele deveria ser punido de um jeito mais grave, né? E não só ser perdoado porque ele quase morreu. Mas tudo bem. Amigos poderiam fazer o mesmo Meio por ele. E que se paia. ele realmente quer fazer algo para mudar tudo isso, ele deve aceitar a dor e levantar ainda mais forte. E é com essa valentia que ele decide entrar para o time dos Kiwons. Então finalmente o torneio começa. O Sid Meier's é o primeiro a ganhar a fase de grupos, derrotando os mestres do fogo usando muita energia Sen da caixa de Sestra. Olha que desgraçado. Caralho, o design dele ficou muito foda. Como é que... usando muita energia Sen da caixa de Sestra. Mano, como é que aquele bicho feio, aquele velho caquético virou um cara tão foda, velho? Só por causa da caixa, mano. Tem calça rasgada. O cara, ele tem um molho, né, velho? Mano, ele ficou com um design muito foda, velho. Com isso aqui, mano. Caralho. Depois Caralho. o Zack junto com os Kiwons, armadura muito foda. Muita energia A armadura do Zack agora parece... Depois o Zack Cara, muito Max Steel, velho. Se você não falar que isso aqui foi 100% inspirado no Max Steel, é loucura. junto com os Kiwons, mesmo com muita dificuldade, também conseguem vencer. E por fim, os Senkos têm que vencer um bruxo, que coloca eles em um transe com os seus piores conflitos. Nossa. Destaque aqui para a Chloe, que está em uma encruzilhada dos seus sentimentos entre o Long e o Zack, e também o próprio Long, que depois de ter... Sério, a Chloe nessa temporada vai me irritar muito, mano. Pô, caralho, você tá puta... Você está em dúvida do seu relacionamento porque o seu namorado não está com tempo de ficar com você pra ir no cineminha enquanto ele cuida da irmã dele de 1 ano. Ah, minha filha, aí fica difícil de te defender, velho. Fica bem difícil. Discutido muito com seu pai e todas essas questões do abandono, sente muito perdido, porém a Chloe estava lá por ele. Sendo o seu porto seguro, ela consegue trazer paz e assim eles derrotam o bruxo. E pela primeira vez, depois de um tempo, parecia tudo estar dando muito bem entre eles. Só que isso não iria durar muito, porque nessa a Chloe acabou se decidindo. O Zack era o seu escolhido. E agora era ela que começaria a correr atrás dele, mesmo ele estando extremamente focado no torneio. E aí que todas as feridas emocionais do Long começam a aparecer, ficando cada vez com mais ódio e ressentimento do Zack e também da Chloe. E agora eles iriam se enfrentar nas semifinais. Ficou de segunda opção, irmão. Ficou na friend zone, cara. Ele vai ser o amigo tóxico que achava que a mulher tinha que ser obrigada a gostar dele porque ele tá sendo legal. O nice guy. O Zack, junto com os Kiwons, mesmo tendo menos experiência, estavam mais focados e concentrados, o que gerou um início de partida bem equilibrada, até o ponto do Zack conseguir marcar um Kai, o que desestabilizou completamente o Long, que pede para o seu grupo fazer a fusão Nero-Sen, uma habilidade extremamente poderosa, dada pelas armaduras de Nero. Essa que a equipe do Zack também tinha ganhado dos Mestres do Fogo, só que as duas equipes acabam falhando a primeiro momento, o que faz o Long tentar forçar essa sua fusão, que precisava de algo em comum, usando o ódio que eles tinham pelo abandono do Zack. Porém, isso também não dá certo, a sua equipe não sentia mais ódio dele, o que acaba de vez com a estabilidade do Long, que fica extremamente furioso, por conta desse seu completo... É foda, né? Porque, tipo assim, tirando ele, todo mundo ali é um grupo muito antigo, né? Então, eles entendem a motivação do brother que saiu, os motivos pelo qual ele saiu, só que ele é um cara que acabou de chegar, pô. Tá ligado? Eles estão juntos há anos, ele tá junto deles há 1 ano, ou bem menos, provavelmente, né? Então, pô, é foda, irmão. Você é só mais um cara que acabou de chegar, irmão. Calma aí, velho. Complexo de abandono, ele decide que agora ele vai fazer tudo sozinho. Ele não pode mais confiar em ninguém, porque assim como sua mãe, o seu pai e o próprio Zack o abandonaram, nem mesmo na Chloe ele confiava, prendendo todos os seus aliados, conseguindo seus poderes por meio dessa tentativa da fusão. Ele fica extremamente poderoso e começa a jogar sozinho, realmente superando em habilidade todos eles e usando esse poder para humilhar principalmente o Zack, disparando contra ele para realmente feri-lo. O Kido acaba entrando na frente para protegê-lo, e esse sentimento de querer proteger essa equipe cria uma conexão entre os Kiwons junto com o Zack, que seria capaz de liberar a fusão Nero-Sen. Com esse ataque... Protagonismo, né? Porque acabou de falar que só podia fazer isso com as armaduras, mas aí o poder da amizade
que eles superam o Long, quebrando o centro da sua armadura e destruindo todos os E fazendo um escudos da Kai muito Sandrock foda. com apenas um Kai. Vencendo a partida, porém depois de todo esse poder, os Kions ficaram tão esgotados que não conseguiriam mais participar. Porém, nesse meio tempo, o Long Aí eles voltam estava pro time dele. desaparecido. Então, usando a lei de Cronian, os Senkos conseguem substituir os Kions feridos e voltar à sua formação original, indo finalmente para a última batalha contra os Sidmodios. Só que durante aqui tá esse muito tempo, louco a essa história, Cronan Sun velho. e a Cronan Yat estavam em uma grande batalha, onde a Yat revela que tudo que ela estava tentando fazer para detê-la estava em seus planos, conseguindo assim Porque ela tem a visão do futuro, mano. É muito difícil vencer essa vagabunda porque ela é muito OP, velho. Essa desgraçada aqui é só figurante, mano. Ela não tem nenhuma utilidade contra a irmã dela, porque a irmã dela é simplesmente mais roubada, velho. derrotá-la e absorver a sua irmã, colocando o multiverso em um gigantesco Aí acabou. desequilíbrio. Então, enquanto Aí acabou, porque se o bem perdeu pro mal, aí acabou, pô. Agora ela é duplamente mais OP e agora não tem ninguém que possa bater de frente com ela, pô. o Tampo e o Kento lidavam com os planos malignos da Cronan Yat, os Senkos conseguem chegar no último segundo para o torneio. A partida contra os Sidmodios começa muito equilibrada. Os Senkos estão bem sincronizados e até mesmo conseguem marcar um Kai. Porém, os Sidmodios tinham muitas cartas na manga. consegue se clonar, usando diversos né? poderes para ficar cada vez mais forte. Eles não têm alternativa a não ser fazer a fusão Nerosen. O Zack, vendo a desesperança no rosto dos seus amigos, tem um flashback de tudo que eles viveram juntos. Foda, Tendo passado por foda. tudo nesses últimos 2 anos, eles perderam juntos. Foram humilhados, feitos de piada, cada um com a sua ferida Nossa, emocional. desenvolvimento de Nos personagem. momentos mais difíceis, eles estavam juntos. E assim puderam seguir em frente. E este era o verdadeiro significado da amizade entre eles. Conseguindo Cinema. realizar a fusão e finalmente derrotando os Sidmodios, que acaba perdendo toda a sua energia sem, voltando todos os Yaks para sua forma normal. Ele vira só e um agora velho sem caquético de nada, ele novo. se vê obrigado a fugir. Começando então a cerimônia de coroação do novo E aí você pensa, pô, acabou, né? Venceram, acabou a história. Mas não acabou, Rei não. de Massara, o Zack é o escolhido pelos Mestres do Fogo. Porém, ele acredita que esse título deveria pertencer ao Kido, pois foi com ele que ele aprendeu a ser um líder de verdade, terminando em uma grande festa. Porém, as coisas não estavam acabadas. O Long acaba encontrando as ruínas do estádio Zorn, que havia sido transportado por esse tempo pela Cronan Yat, e lá ela daria o capacete do grande Zorn, dizendo que toda a sua revolta e vontade de justiça por todos seus amigos e familiares que os abandonaram, ele deveria seguir o caminho de se tornar o grande Zorn. Porém, justo nesse momento aparece o Sidmodios, que usando a caixa de Sestrade consegue Absorve absorver ela. a Cronan Yat, que já estava fundida com a sua irmã, o Que que acaba isso, mano? Mas aí ele vira o ser mais poderoso do verso, pô. Mano, o cara, a caixa dele continuou com energia, velho. Achei que a caixa dele tinha sido quebrada, tá ligado? uma transformação gigantesca e obscenamente poderosa. Os Senkos tentam combatê-lo, porém o seu poder não chegava nem perto, mesmo usando a fusão Nerosen. E é nesse momento que o líder dos Mestres do Fogo revela... Aí o Emo ajuda eles virando o Zork? Acho que é o nome do vilão lá, né? Que o mapa que a Danima tinha dado pra ele não servia apenas como mapa, mas também como uma arma extremamente poderosa, capaz de reunir o Sen de todos os Massarianos que estivessem dispostos a contribuir com um verdadeiro Genkidama! líder. E o Zack é o Nem maior fudendo. estilo do Dragon Ball, juntando as energias para Nem disparar a fudendo. Genkidama, consegue reunir um ataque tão poderoso que finalmente é capaz de destruir os Sidmodios. Eu falei que ele era o Goku, velho. Nossa, ele é muito Goku, mano. Ele deu uma Genkidama, velho. Nossa, mano. Cinema 2. Porém, eles não tinham tempo nem de comemorar. Afinal, o portal principal que unia os mundos deixou de existir quando a Cronan Yat foi absorvida, restando apenas um outro portal temporário que iria fechar rapidamente. Se apressando para conseguir passá-lo, eles acabam encontrando o Long desmaiado ao lado do capacete de Zorn. Então, mesmo depois de tudo que eles passaram, o Zack decide ajudá-lo para ele ir junto com eles. Porém, nesse momento, o Long preferiu se jogar em um abismo
abismo desconhecido ao aceitar a compaixão daqueles que o traíram. Chocados, mas sem tempo para reagir, os Senkos usam seus últimos poderes para manter o portal aberto. O Zack quase se sacrifica para a volta dos seus amigos, mas no final, junto com a Chloe, todos conseguem voltar para casa. Assim, na medida do possível, voltando à sua vida cotidiana, com a diferença de que agora oficialmente o Chloe e o Zack eram um casal. E depois de Finalmente, meu Deus do céu, eles finalmente têm o seu encontro no cinema. E tudo estava perfeito para acabar com o beijo final do casal. Porém, até que o próprio Lon aparece no cinema depois de ter reestabelecido todo o Império Zorn. Ele sequestra ela enquanto seu exército sobrevoa toda a cidade. E assim, meus queridos, termina a nossa história. Bom, pelo menos por enquanto. Porque a terceira temporada é algo prometido há muitos e muitos anos. E as atualizações de estreia vão sempre mudando. Parece que os produtores tiveram problemas com os direitos do próprio desenho. Mas que isso agora estava resolvido e em algum momento vai ser lançada a terceira temporada. E eu espero ansiosamente por esse dia. Porque é um desenho que eu realmente gosto muito pela sua história que se destaca. Ele é bem diferente de tudo. E ver a continuação disso vai ser muito legal. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para quem sabe um dia assistir o resto dessa história. Porque com certeza eu vou fazer a versão atualizada aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou. E um comentário de qual história você quer ver aqui no canal nos próximos vídeos. Beleza? Com isso dito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau! Mano, que vídeo extremamente foda que eu vi agora. Tipo assim, esse vídeo aqui, ele é de 2 anos atrás, né? De 2 anos. E se eu não me engano, é nesse ano que vai lançar a terceira temporada de Sendokai. Aqui, ó, a música do Iron Master. Mano, eu achei... Aqui, ó, ele fez... Ah, não, não foi ele que fez, mas tá aqui, ó. Mano, muito interessante essa história. E agora vai vir provavelmente a temporada mais louca, né? Que isso tudo que tava acontecendo no Sendokai era tudo na dimensão, né? Na dimensão mágica de Sendokai. E agora o Emo, ele tá na dimensão da Terra. E aí tudo vai acontecer na Terra, né? Caraca, que coisa extremamente foda. Eu vou deixar aqui o like, como ele pediu. 100% me inscrever. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga o react de outros vídeos do Hora da História, eu posso trazer. Que eu achei muito interessante. Ele conta a história de um jeito muito bem feito, tá ligado? É muito bom. Ele contou em ordem cronológica, né? E não... Então, tipo, ele começou os primeiros 5 minutos contando só sobre a lore da história, sem mencionar as crianças. E realmente a segunda temporada, ela é aparentemente bem melhor do que a primeira. Porque na primeira é só, tipo, o torneiozinho e tal, pá, meio bobinho. E a segunda realmente tem coisas muito loucas acontecendo. Exceto o plot da Chloe, que eu acho meio... né? Mas é um bagulho de criança que fala sobre também desenvolvimento, como ter um relacionamento saudável, então também é entendível, vai. Mas enfim, se você gostou, se você chegou até aqui, né? Deixa o like, se inscreve, deixem sugestões de músicas ou vídeos pra eu reagir e, se possível, patrocine pra dar aquela fortalecida. Esse vídeo ficou muito longo e falou!